Ei pessoal, eu sou a Nathalie Volcati, estou aqui no bairro Grande Vitória. Neste episódio, nós vamos saber um pouco mais sobre o desenvolvimento do bairro desde sua ocupação. No episódio de hoje, nós vamos ouvir alguns moradores e outras lideranças comunitárias falando sobre o processo de desenvolvimento do território até agora. Aí depois que estava quase tudo aterrado, aí eu conversei com o Bigode, nós conversamos, começamos a aterrar com lixo. Aí do lado surgiu, nós fizemos a ideia de surgir o primeiro postinho, que na época era a doutora Vitória, a melhor doutora que tinha aqui no bairro. Ali, né, muitas pessoas que eu atendia vinham dentro da minha casa para me poder dar nebulização, esses negócios todos. Eu conversei com ela e ela ampliou um pouco para pediatria, ginecologista e clínico geral. E dali por diante foi crescendo. Era precário. Inclusive na época a escola foi construída, foram os moradores que construíram na placa. A gente construiu na placa, aterro, já na lama. A primeira unidade de saúde foi construída atrás da escola, nós também construímos, em mutirão. Onde é Maria Estela de Novaes. 3 mulheres para mim sempre foram um exemplo, porque eu sempre acompanhei elas. Dona Maria de Lourdes, Dinira e Dona Lucila, que hoje em dia não existe mais. Foram mulheres, inclusive a unidade, o centro comunitário que o bairro tem, que está apedrejado, foi Dona Maria de Lourdes que conseguiu o terreno, foi ela que construiu. Teve uma conquista, né? Que a gente precisava de uma escola, uma creche para criança, porque aqui já era assim. Então a gente foi voluntária, muitas vezes, aonde é o posto de saúde hoje, muitas vezes a gente foi para a cozinha para trazer, trazer as crianças para a sala de aula, porque tinha muita criança em risco de pobreza, que talvez não tinha nem o café da manhã. Aí a gente começou a dar o café da manhã, almoço, né? E ali a gente foi lutando pelo DR, lutando pela melhoria do bairro, lutando pelas conquistas que a gente conquistou, né? Lá em cima era lama pura, era 10 passos para frente e 20 para trás. E nós só tínhamos um ônibus que era Campo Universitário e a Esplanada Capixaba. E ali a gente foi trabalhando, então fomos interagindo, juntando mais pessoas para poder fazer parte, né, do Conselho Fiscal, olhar as ruas, os que estavam mais necessitados, entendeu? E o bairro foi crescendo. A rua principal tem uma ladeira. Mamãe falou assim, mamãe sempre fala que quando chovia muito era uma lama. E aí tinha que ir para a rodovia Serafim-Derenze, que também não era asfaltada, jogavam pó de brita, por causa dos ônibus. Por causa do ônibus, na verdade. Aí ela botava a sacola, amarrava o pé para subir, para não sujar tanto, porque lá em cima eles não tinham água. Eles pegavam água numa bica, que é lá onde é a pracinha, que é o nome do seu Colotil de hoje, que inclusive é o nome do pai do atual líder comunitário. E nós tínhamos uma igreja católica que ela não se segurava em pé. Aí a gente fez uma carta, mandamos para o Vaticano, o Papa veio. Depois dessa benção, a igreja hoje está em pé. Quando teve a vinda do Papa no Espírito Santo, na época, a gestão municipal na época, não imaginava que ele queria querer ir em São Pedro. E ele mandou uma informação de que ele ia fazer uma missa em São Pedro. Pessoas que participaram da comitiva na época me falaram assim, que ele tentaram convencê-lo a fazer só na Praça do Papa.
E ele falou que se fosse para fazer na Praça do Papa, ele não ia fazer, que ele queria ir em São Pedro. Isso também ajudou no aterro da nossa região. Porque como ia ser um trajeto que o Papa ia fazer, aí eles saíram aterrando São Pedro, aterraram aqui. Foi aí que iniciou, na verdade, os aterros aqui. Eu lembro muito disso, porque hoje em dia eu paro e falo, nossa, que doideira, né? Mas assim, foi aterrando, jogando terra e a comunidade ia puxando. A gente conhece todas as ruas aqui do bairro aqui, mas vem muita gente, que é um bairro muito procurado. Você vê que aluguel aqui, a pessoa é difícil achar uma casa para alugar, que é um bairro tranquilo, né? Tem estrutura, tem 3 farmácias, 4 supermercados, assim, supermercado não é grande supermercado, mas é um que atende a população. As pessoas, né, assim, a maioria aqui se conhece, entendeu? Assim é um bairro assim, que tem acesso, tem escola, tem creche, tem unidade de saúde, entendeu? Pela estrutura do bairro, as pessoas gostam muito daqui. Tem interesse de melhorar, você tem que lutar pelo aquilo. Se você ganhou, você assim não teve luta, você não está nem aí. Então, para você valorizar o que você tem que lutar pelo que é seu. Aí você valoriza. Então, gostou de saber um pouco mais sobre as transformações do território? Então você vai gostar de saber sobre as manifestações culturais que ajudaram a consolidar a identidade do bairro. Fica com a gente para o próximo episódio.